Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma lição nessa série de 100 lições, 100 videoaulas sobre banco de dados e criação de banco de dados com o Microsoft Access. Trago agora a lição número 4. Reforço para vocês que fiquei alguns dias aí sem poder trazer novas lições, que eu estava trabalhando intensamente no lançamento do meu novo livro, o Windows Server 2012 R2. Mas agora passou esse período de mais trabalho com o lançamento do livro, então eu vou conseguir, espero, trazer pelo menos 2 novas lições por semana. Essa série, recapitulando, ela é para quem é completamente iniciante com o Access, para quem nunca trabalhou com banco de dados e nunca trabalhou com o Access. As 3 primeiras lições foram sobre o modelo relacional de dados, a parte teórica, e agora nós vamos, a partir dessa lição, começar efetivamente a trabalhar com o Access. As lições foram criadas até a lição 50, 55 pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data, usando material escrito de minha autoria, usando os exemplos, ele criou as videoaulas. A partir da lição 56, 57, são lições que eu mesmo criei em complemento. Reforço também que essas lições foram feitas baseadas no Access 2007, mas você pode acompanhar elas sem nenhum problema usando o Access 2010 e também o Access 2013. Se você tiver qualquer dúvida sobre como usar um dos exemplos, ou no Access 2010 ou no Access 2013, é só utilizar o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo, que à medida que o tempo vai permitindo eu vou respondendo todo mundo com as dúvidas que vocês forem colocando, as que eu souber, é claro. Se eu não souber, eu pesquiso. Caso eu encontre a solução, eu retorno aqui. E assim a gente vai trocando informação, trocando conhecimento. Ok? O que nós vamos ver nessa nossa 4ª videoaula? Reforçando para vocês uma indicação aqui, antes de falar o que nós vamos ver nessa 4ª videoaula. Uma indicação de um livro de minha autoria, para quem é completamente iniciante em Access e em banco de dados. Tem esse livro aqui de capinha azul, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010 Básico, passo a passo. Ele é um livro perfeitíssimo para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access. Ele tem 564 páginas e na compra desse livro, usando esse endereço aqui, você recebe, junto com o livro, um DVD com todas as 100 videoaulas de Access, ou seja, você poderá ter acesso de imediato a todas as 100 videoaulas de banco de dados e Access, sem esperar que eu publique elas aqui no YouTube, comprando esse livro aqui, ok? Então, se houver interesse, tá aqui o link, é só acessar esse link, vai ter uma promoção bem especial, o livro tá com quase 50% de desconto e ainda acompanha o DVD com essas 100, na verdade são mais de 100, são 227 videoaulas sobre Access, ok? Então, se tiver interesse, fica aí para vocês a indicação. Vamos então finalmente ver o que nós vamos trabalhar nessa nossa 4ª videoaula. Eu, mais uma vez, falhou a revisão, né? Aqui não deveria ser um modelo relacional de dados. Aqui deveria ser arquitetura de um banco de dados do Access e criação de banco de dados. O que é a arquitetura de um banco de dados do Access? Vocês vão entender exatamente o que é um banco de dados. Alguém pode dizer, não, Júlio, banco de dados é um arquivo lá ACCDB, ou a partir do Access 2007, e as versões anteriores eram um arquivo MDB. Isso que é um banco de dados. Não é nesse sentido que eu falo de arquitetura. A arquitetura é entender os elementos que compõem um banco de dados. Tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos de programação VBA e, principalmente, qual a função de cada um. Então, isso nós vamos ver nessa lição. E depois, finalmente, vamos adentrar na prática, onde nós vamos criar o primeiro banco de dados. Você vai ver na tela o colega Jailton, que criou a videoaula, criando passo a passo um novo banco de dados usando o Access 2007. Criou o banco de dados, ele está em branco, não tem nada, não tem tabelas, não tem consultas, não tem formulários, não tem relatórios, não tem dados, não tem nada. Quando é que vocês vão aprender a criar todos esses elementos? Nas próximas lições, e vamos ter muitas lições aí realmente para aprender, ok? Então, mais uma vez, reforço a dica, se vocês quiserem já receber um DVD com essas 227 lições
de Axis e banco de dados, sem esperar que eu tenha tempo de publicar aqui no YouTube, fica a dica desse livro aqui de Axis, banco de dados e Axis 2010 de minha autoria, livro com 564 páginas. Na compra desse livro, usando esse link aqui, além de ter uma promoção com quase 50% de desconto no preço do livro, você ainda recebe junto um DVD com 227 lições sobre Axis e banco de dados, ok? Vamos então à nossa lição, vamos aprender sobre a arquitetura do Microsoft Axis. Uma boa lição a todos. Muito bem, então aí, depois dessa longa aula teórica, né, você já conheceu os principais conceitos de banco de dados. Esses conceitos que você viu na aula passada, eles servem para qualquer banco de dados. Independente do banco de dados, você vai ter que aprender esses conceitos de modelagem. Você vai ter que saber o que é uma chave primária, quando utilizar uma chave primária, uma chave estrangeira. Você vai ter que saber o que é uma tabela, o que é um registro, o que é um campo, o que é um banco de dados, fazer a normatização. Então, tudo isso serve para você realmente desenvolver banco de dados. E agora nós vamos focar o nosso curso exatamente para aquilo que realmente interessa, que é o nosso banco de dados Axis 2007. Então, antes de nós prosseguirmos, queria mostrar aqui para você o seguinte. Então, vamos conhecer um pouquinho da arquitetura do Microsoft Axis. Então, nós vimos que o banco de dados é um local no qual é possível armazenar informações para consulta ou utilização quando necessário. E isso serve para qualquer banco de dados. Então, independentemente do aplicativo que você deseja utilizar para armazenamento e manipulação das informações, todos os bancos de dados eles são constituídos por 3 elementos básicos: os campos, os registros e as tabelas. Nós vamos fazer exemplos de banco de dados daqui a pouco e você vai ver isso aí na prática. Mas nós temos o seguinte, que um arquivo .mdb ou um arquivo .accdb, né, que é a nova extensão para o Axis 2007, a extensão .mdb é o Axis abaixo do 2007, a extensão .accdb é a nova extensão do Axis. É um banco de dados, então vamos lá, um arquivo .mdb é um banco de dados do Microsoft Axis. Então, quando você tem um arquivo com a extensão .accdb, você tem um arquivo, você tem um banco de dados do Microsoft Axis. E esse banco de dados, ele contém diversos elementos, como tabela, consulta, formulário, relatório, macro e módulos. Todos esses elementos, eles estão contidos em um arquivo .accdb, que é um banco de dados do Microsoft Axis. E nós vamos estudar, durante o nosso curso de Axis intermediário, básico, intermediário e avançado, nós vamos estudar todos esses elementos. Em alguns momentos, dependendo do curso que a gente já vai estar fazendo, nós vamos estar trabalhando especificamente em cada um. Nesse módulo básico, nós vamos nos deter principalmente no principal conceito, que é o conceito de tabelas, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, que o arquivo .mdb ou arquivo .accdb, ele é um arquivo que é o banco de dados do Microsoft Axis. Ele contém os elementos tabela, consulta, relatório, formulário, macro e também de módulos. Então, utilizando o Microsoft Axis, você pode gerenciar todas as suas informações a partir de um único banco de dados. Dentro do arquivo, você pode dividir os seus dados em compartimentos de armazenamento separados, através de tabelas, ou também chamado de entidade. E aí, você pode visualizar ou atualizar os dados da tabela utilizando os formulários. Ou ainda, você pode localizar e recuperar os dados desejados utilizando consultas. E também você pode analisar ou você pode imprimir os dados em um layout específico utilizando o relatório. Então, você vê que o Microsoft Axis ele já comporta dentro dele vários elementos que dá para você ter um controle total, né, dos seus dados. Então, nesse ponto, cabe nós ressaltarmos o seguinte, que todos os dados eles ficam armazenados nas tabelas. Então, quando uma consulta exibe os resultados com base em um critério, na verdade ele está fazendo o quê? Ele está buscando os dados em uma determinada tabela.
Quando um formulário exibe um determinado registro, ele também está buscando esses dados em uma determinada tabela. Então, no Access, o único local onde os dados ficam armazenados é nas tabelas. Se você tirar as tabelas desse conjunto aqui, você não tem como ter relatório, não tem como ter consulta e não tem como ter formulário. Só existe formulário a partir de uma tabela. Só existe consulta a partir de uma tabela. Só existe relatório a partir de uma tabela. Então, nós temos aqui as seguintes relações. Ó. Uma consulta, você tem uma relação bilateral. Ou seja, se você alterar o resultado de uma consulta, esse resultado vai ser alterado também na tabela. Se você alterar o resultado na tabela, esse resultado também vai ser alterado na consulta. Em relação ao formulário, a mesma coisa. Se você alterar o resultado na tabela, vai ser alterado no formulário. E se você alterar o determinado valor a partir de um formulário, esse resultado também vai ser alterado na tabela. Você também pode ter um formulário a partir de uma consulta. Só que você não pode, né, mais alterar a partir de uma consulta. Você também pode ter um relatório a partir de uma tabela, ou você pode ter um relatório a partir de uma consulta. Observa que nós temos aqui, ó, as macros e nós temos também os módulos. E observa que eles não têm nenhuma relação com esses elementos que aqui estão. Nem com relatório, nem com tabela, nem com consulta e nem com formulário. Isso porque você pode ter macros que sejam independentes de qualquer coisa. Então, por exemplo, você pode ter uma macro que minimize uma tela, né, que maximize um formulário. Então, observa que independente de tabela, independente de relatório. Você pode ter, por exemplo, uma macro que faz o cálculo do dígito verificador. Enfim, existem vários tipos de macros e elas não necessariamente têm relação com esses elementos que aqui estão. Beleza? Então, vamos parar um pouquinho de teoria e na próxima aula nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo prático, onde nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados. E aí você vai ver que tudo aquilo que você estudou em aulas passadas, agora nós vamos precisar daquele conhecimento, beleza? Então, na próxima aula nós vamos fazer o nosso primeiro banco de dados. Muito bem, então vamos agora para a parte prática do nosso curso e vamos criar o nosso banco de dados. Nós vamos criar um banco de dados baseado no modelo entidade de relacionamento a seguir. Olha só, nós temos aqui um modelo entidade de relacionamento, nós temos aqui uma tabela de dependentes, que está relacionada com a tabela de contribuintes pelo CPF. Essa tabela de contribuintes está relacionada com a tabela de pagamento, e essa tabela de pagamento está relacionada com a tabela de tributos. Então, nós já temos aqui a nossa entidade relacionamento, nosso modelo de entidade de relacionamento. Então, nós vamos criar uma tabela de dependentes com os campos CPF do titular, CPF do dependente, nome do dependente, data de nascimento do dependente. Também uma tabela chamada de contribuintes, ou uma entidade chamada contribuintes, com os campos CPF, nome, rua, bairro, CEP, fone, data de nascimento, e-mail. Também uma entidade pagamentos, com os campos CPF do titular, código do tributo, data do pagamento, data do vencimento, valor principal, valor multa, valor juros. E também uma entidade ou uma tabela tributos, com o código do tributo e descrição do tributo. Então, veja que para eu poder criar o meu banco de dados, eu antes precisei criar um modelo de entidade de relacionamento. Você que vai fazer um banco de dados, você não pode simplesmente chegar e ir colocando campos aleatoriamente. Você tem que ter, antes, preparado toda a modelagem do seu banco de dados, para então você iniciar o seu banco de dados. É o nosso caso aqui. Nós já temos o nosso modelo entidade de relacionamento. Agora, baseado nesse modelo de entidade de relacionamento, é que nós vamos, de fato, criar o nosso banco de dados. Então, vamos lá. Então, para nós criarmos o nosso banco de dados, vamos abrir aqui o Microsoft Access 2007, que não está instalado, olha só. Microsoft Office Access 2007, dá um clique nele. Ele vai abrir aqui com essa carinha aqui para você. Aqui são os últimos que foram abertos, são os bancos de dados recentes.
aqui são os modelos de banco de dados que ele tem. Se você quiser criar um banco de dados a partir de um modelo, basta você pressionar um desses aqui, e aí ele vai criar para você baseado em um modelo. Ou, que é o nosso caso, você pode criar um banco de dados em branco, que é o nosso caso. E aqui, no caso, se você quer abrir, né, um banco de dados que já existe. Então, se você quer abrir, aqui estão a lista dos recentes. Se de repente o que você quer abrir não se encontra aqui, você clica aqui em mais, e aí você seleciona o banco que você quer, beleza? Então, vou clicar aqui em banco de dados branco. Veja, eu estou criando um banco de dados. Eu não estou criando uma tabela, estou criando um banco de dados. Lembra que eu falei que o banco de dados ele vai conter, né, aquelas estruturas de tabela, de consulta, de relatório, de formulário, de módulo e de macros? Então, é isso que eu estou criando, o banco de dados. Quando eu clico aqui em banco de dados em branco, observa que aqui ele me diz o seguinte, ele já me dá o nome de um banco de dados e a extensão. Se você estivesse trabalhando com o Axis XP 2003 para baixo, ele ia dar a extensão para você padrão, a extensão .mdb. Como nós estamos trabalhando com o Axis 2007, ele dá para mim como padrão a extensão ACCDB. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou modificar esse valor e vou clicar aqui, assim, vou colocar exemplo banco. Coloca aqui, exemplo banco de dados. Pronto, só assim, tá? Exemplo banco de dados. Observa que aqui ele está me colocando local, user, Jailton Documentos. Eu não quero criar aqui. Se eu clicar aqui, ele vai criar nesse local. Eu não quero criar, então eu vou clicar aqui nessa pasta e vou direcionar para o local que eu quero. No meu caso, eu tenho aqui uma pasta chamada Minhas Videoaulas. Cadê minhas videoaulas? Tá aqui. E aqui eu tenho o curso Axis Básico, exemplo. Bem aqui que eu vou criar. Pronto. Olha, observa que ele já posicionou aqui o caminho. Já criei? Não, agora eu vou criar. Clica aqui, criou. Pronto. Então, veja que quando eu crio, né, ele já traz para mim um novo modelo de tabela para eu criar. Tá? Então, aqui eu vou ignorar, vou fechar isso aqui, para mostrar para você onde a gente cria uma tabela. Então, olha só, ignorei, né, o exemplo que ele me deu. Aqui vai sendo mostrado para mim aquilo que eu for criando. Aí nós vamos aqui em criar. E aqui eu tenho alguns. Se eu quiser criar uma tabela, eu venho aqui. Se eu quiser criar um formulário em branco, está aqui. Se eu quiser criar um relatório em branco, está aqui. E se eu quiser criar uma consulta, também tem aqui a criação de consulta. Então, como eu falei na aula passada, todos esses elementos nós vamos estudar de acordo com o módulo que você está estudando. De acordo, por exemplo, aqui nós vamos frisar muito a questão da criação de tabelas. Nós vamos trabalhar muito com tabelas. Mas, no módulo avançado, nós já vamos trabalhar muito com consulta. E assim sucessivamente. Então, vamos criar aqui uma nova tabela. E observa que ele vem para mim, ele cria a mesma estrutura de agora. Se eu me perdesse, eu poderia vir aqui, e ele já cria a mesma estrutura. Mas olha só, eu não quero criar uma tabela nesse modo, né, nesse modo de exibição. Eu quero criar uma tabela no modo de estrutura, no modo de design, aliás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e venho bem aqui, em modo de design, e aí eu vou dar o nome da minha tabela. Eu vou começar a criar a tabela de contribuinte. Então, eu vou colocar aqui o nome contribuintes. Ok. Agora sim, Então, nesse modo aqui que você vai criar a sua tabela. Aquele modo que você viu é o modo de visualização. Tá? Então, observa que agora nós vamos criar o quê? Aqui nós já criamos a tabela. Quando eu pressionei OK, veja que aqui, o nome aqui, contribuintes. Eu já tenho uma tabela contribuintes. Aqui ele coloca o nome do objeto, 2 pontos e o tipo de objeto que ele é. No meu caso, contribuintes é o quê? É uma tabela. Mas eu poderia ter uma consulta com o nome contribuintes. Nesse caso, ele ia colocar assim, contribuintes, 2 pontos, consulta. Se fosse um relatório, contribuintes, 2 pontos, relatório. Tá? De acordo com o objeto que é. No caso aqui, eu tenho contribuintes como sendo uma tabela. Nesse momento agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os campos.
Cada campo possui uma propriedade. E que propriedades são essas? Está aqui, ó, propriedades do campo, que seria o tamanho, os novos valores, o formato, a legenda. Vamos explicar aqui passo a passo como fazer isso. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você, se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria.
Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.